Olá! Vídeo de hoje dou continuidade a essa questão de olhar as nossas doenças como uma possibilidade de transformação, como um caminho de transformação. Então, hoje eu vou falar sobre pressão alta e pressão baixa. Muito importante pensar então que o foco desses meus vídeos é justamente ampliar a nossa consciência para qual é o chamado que este sintoma ou essa doença que eu tenho está me pedindo neste momento. Então, hoje nós vamos refletir sobre pressão alta e pressão baixa. E tanto a pressão baixa quanto a pressão alta, ou seja, problemas de pressão, nós estamos dizendo que existe uma questão entre fluidez e resistência limite. Fluidez do sangue, certo? O sangue é o líquido que vai passar pelas paredes sanguíneas, né? Que pode encontrar resistência ou não. Então, o fato de ter pressão alta ou pressão baixa está diretamente relacionado com fluidez, com resistência, com limites, e também dentro da psicossomática está relacionado a atitudes dinâmicas do ser humano perante a vida. Então, uma pessoa que apresenta pressão baixa, geralmente é uma pessoa... Aliás, antes de falar só da pressão baixa, deixa eu falar uma coisa. Tanto então, se analisar a pressão, né, a questão da pressão, dentro da olhada psicossomática, é uma questão do dinamismo do ser humano, então nós precisamos entender que tanto uma pessoa com pressão alta quanto uma pessoa com pressão baixa é uma pessoa que tem dificuldade de enfrentar conflitos. É uma pessoa que tem uma tendência, na hora que os conflitos se manifestam, ela não consegue ter atitude de resolução. A diferença é, a pessoa com pressão baixa, ela tem uma tática para sair desse conflito, fugir desse conflito, e a pessoa com pressão alta tem outra tática. Mas as duas têm a mesma questão, o mesmo problema, que é enfrentar, se libertar de coisas que lhes são conflituosas, tá? Então agora vamos sim olhar um pouquinho mais para a questão das pessoas que apresentam a pressão baixa. Então, as pessoas de pressão baixa, então são pessoas que têm dificuldades ou trazem um aspecto de negação da própria responsabilidade sobre algumas questões. Não reconhecem a própria firmeza, não reconhecem a habilidade para lidar com problemas. Geralmente, então apresenta essa falha nessa firmeza e geralmente não se sente interiormente prontas para travar contato com pessoas, para enfrentar pessoas ou enfrentar situações que se sintam fragilizadas ou vulneráveis. Então, elas acabam mobilizando pouca pressão, né? E muitas vezes, quando tem o extremo da pressão baixa, algumas pessoas chegam até a desmaiar. Porque quando eu desmaio, eu realmente saio, eu fico inconsciente ou eu fico distante daquela solução que me pedia uma resolução. Eu apago. E aí eu não tenho que olhar para aquele problema. Então, esse é o extremo da pressão baixa. Mas às vezes a gente tem, e é importante nessa hora a gente reconhecer, né? Nós que temos pressão baixa, às vezes que a gente não se sente capaz de enfrentar os conflitos, às vezes a gente ter um medo muito grande de não ser adequado. E aí a gente sempre toma uma postura de refugiar-se, né? De deixar a vida, de deixar as coisas irem acontecendo e não enfrentar, né? Pontualmente a questão que muitas vezes a gente identifica. Então, pessoas que têm uma tendência à pressão baixa e que têm muita pressão baixa, são pessoas que precisam olhar quais áreas da vida precisam ser enfrentadas, quais são os problemas que eu venho tendo e que eu tenho dificuldade e que eu fico molinha, porque quando eu tô daí molinha com a pressão baixa, as coisas vão vivendo e aí eu vou deixando a vida passar, tá? E a questão da pressão alta, olhando então também que a pessoa com pressão alta, ela também tem dificuldade de enfrentar o problema. Só que a pessoa com pressão alta, ela mobiliza em si, que quando a gente tem alguma questão, né, que nos provoca, a gente tem geralmente um aceleramento do nosso batimento cardíaco.
Então o nosso corpo, ele entende que a gente está diante de alguma situação que está conflituosa e ele precisa mobilizar uma ação, né? Aliás, mobilizar energia para que eu vá para a ação. E muitas vezes, quando eu vou para ação, né? Aliás, eu mobilizo essa energia e tô diante do problema e eu tenho o problema com a pressão alta, isso significa que, na verdade, eu mobilizei toda essa pressão interna, mas eu não aliviei, eu não materializei a ação. Então, o conflito continua ali, eu enxergo o conflito, eu vejo o conflito, mas eu não faço nada para me desvencilhar ou resolver ou solucionar aquele problema. Eu tenho, muitas vezes, um pico de pressão, ou às vezes eu me torno um hipertenso. Então, o hipertenso é uma pessoa que convive constantemente sob pressão, sobre questões que não gosta, mas que não se sente também capaz de resolver. Então, ele fica sempre numa pressão interna, sempre numa agitação muito grande interna e às vezes desenvolve um monte de atividades que eu vou chamar de atividades superficiais, que não estão diretamente relacionadas àquele problema que ele precisaria enfrentar e que daí poderia ter, né, quem sabe, essa dissolução de toda essa pressão interna e ter a pressão normalizada. Então é muito normal, fisiologicamente falando, que quando a gente então se mobiliza para a ação, o corpo ele entende isso com sabedoria que, opa, peraí, tem uma ação, tem um problema, deixa eu mobilizar a energia e deixa eu agir. Só que quando a gente sente essa pressão, sente essa mobilização e não age, o corpo fica o tempo inteiro como que aquecendo essa pressão internamente e aquele probleminha continua ali, né? Então ele fica o tempo inteiro, um corpo que fica em estado de alerta, em estado de irritação, em estado de mal-estar, mas não consegue enfrentar cara a cara essa questão que tanto o mobiliza. Então, as pessoas com pressão alta são pessoas que geralmente ficam muito próximas a situações conflituosas, a situações problemáticas. Diferente da pressão baixa, que geralmente fica afastado, deixa, né, vê o conflito, mas amolece. O pressão alta, ele fica sempre próximo ao conflito, mas ele também não resolve, ele também não consegue enfrentar e solucionar. Portanto, dentro deste olhar que eu estou trazendo aqui, o que é importante? A gente perceber, sim, então, que uma forma de resolver a pressão seria a gente começar amorosamente. Olhar quais são os conflitos que a gente tem dificuldade de enfrentar. Para os de pressão baixa, por que eu fujo? Né? Quais são os meus receios? Qual seria a maneira mais adequada de eu me posicionar diante daquilo que me é desagradável, diante daquilo que me é problema, diante daquilo que me é conflituoso? Qual é a melhor posição? Sem temer, mobilizando essa ação e quando o coração começar a bater, acolher isso como, olha a sabedoria do meu corpo que está se mobilizando para que eu vá para a ação. É a mesma coisa para a pessoa com pressão alta. Quando tem esse aceleramento, né, do coração, quando às vezes a gente até fica com rubor nas faces porque tá ali o negócio fervendo, né? Eu entender que, peraí, eu não estou gostando dessa situação. Isso está me sinalizando que eu preciso enfrentar. Se eu enfrento aquilo, a minha pressão fala, ok, você já usou essa possibilidade, não precisa mais bombear, né, chamar essa firmeza, porque você já conseguiu enfrentar, olhar, cuidar, expor aquilo que lhe é difícil. Né? Então entender que esse processo precisa ir, sim, aos poucos enfrentando. A gente não vai resolver isso no pilim-pim-pim de uma hora para outra. Então, se você tem pressão baixa ou alta, começa percebendo como é que está essa dinamicidade na sua vida para a resolução de conflitos. É por aí que a gente precisa examinar. Né? Então, não tem um que está, né? Às vezes a gente achava que pressão alta é a pessoa que está mais resolvida. Não. O problema é o mesmo, só que são polaridades opostas, né? São táticas diferentes de não encarar aquilo que está difícil. Tá bem? Então era isso que eu queria trazer de reflexão nessa questão da pressão. Eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, curte. Um beijo a todos, uma boa semana. Até mais!